Olá, boa noite. Boa noite, de verdade para você. Que seja um excelente encontro para todos nós e que esse Sem Tabus venha responder algumas inquietações suas. Aliás, temos feito vários programas respondendo exatamente as perguntas que nos chegam com o suporte bíblico. Muitas vezes, você que nos acompanha sabe que os meus convidados são psicólogos, terapeutas, são pessoas especializadas nesta área do conhecimento humano, mas é muito frequente um número importante, significativo de perguntas que chegam para a gente querendo respaldo bíblico, não somente da psicologia, mas também da Bíblia. Então, resolvi convidar amigos pastores para conversar com a gente, respondendo as perguntas que você aí de casa nos manda. Hoje, por exemplo, tem questões que giram em torno da seguinte ideia: se nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus e Deus é espiritual, por que nos foi ensinado a fazer sexo? Por que sabemos, por que temos essa experiência sexual se ela tem a ver com questões da carne, do ser humano, sem o aspecto da sua espiritualidade? Ou seja, isso demonstra que muita gente tem dúvida e ainda arrasta aquela ideia de que pecado e sexo é a mesma coisa. Pois é, e o Sem Tabus está no ar já há bastante tempo, respondendo a questões desta área da sexualidade, justamente para derrubar barreiras, quebrar tabus que nós cristãos temos fomentado, criado e muitas vezes mantido. E então, essa oportunidade que nós temos de conversar sobre sexualidade, e especialmente nesse período, tratando da sexualidade pelos parâmetros bíblicos, nós vamos assim ampliando a ideia de como é a vontade de Deus e a relação que existe entre a espiritualidade e a sexualidade. E há perguntas que são até necessárias de serem respondidas a partir da história. Diz assim: qual é a história do sexo? E por que a Bíblia diz uma coisa sobre o sexo e nós entendemos, ou muitas pessoas entendem, coisa completamente diferente? Ora, porque nós temos, de fato, capacidade de criar em cima de verdades as nossas verdades particulares, mas por isso que nós estamos trazendo aqui psicólogos para responder as questões emocionais e teólogos quando as questões bíblicas aparecem com mais força, como é o que nós queremos tratar nesta série de programas. Fique muito à vontade para participar com a gente nas nossas redes sociais, a nossa página no Facebook é facebook.com/semtabus.nt, e você sempre vai ser bem-vindo aqui para compartilhar com a gente, para dividir com a gente aquilo que é da tua experiência, das tuas ideias e das tuas opiniões. É sempre muito bom ter você aqui com a gente, viu? Muito obrigada, de verdade. Então vamos lá, meu convidado de hoje, pastor Denis Morgan. Bem-vindo ao Sem Tabus. Prazer recebê-lo. Igualmente, Naveja, muito Fique obrigado à pelo vontade. convite. Obrigada. O convidado de hoje é Denis Morgan Filho. Ele é pastor, bacharel em teologia bíblica e mestre em teologia pastoral. Nascido em Nanuque, no estado de Minas Gerais, atua hoje como pastor do Distrito Central de São José dos Campos, em São Paulo. Para um contato profissional, seu e-mail é denis.filho@ucb.org.br. Pastor Denis, muito obrigada por aceitar o nosso convite, mas é isso, muita gente quer saber o que este livro diz a respeito de sexualidade, como de outras questões, mas como a nossa temática principal aqui é relacionamento e sexualidade, vamos lá. Alguém quer saber sobre a história do sexo, o que tem a Bíblia a dizer sobre sexo e por que as pessoas compreendem de maneira tão diferente e como isso implica na qualidade da vida sexual dos cristãos? A história do sexo se confunde com a história bíblica. Na verdade, como cristãos, entendemos que só há uma história, aquela que é contada na Bíblia. A história de como Deus criou todas as coisas, a partir do nada, a partir dele mesmo, como ele foi organizando tudo em 7 dias aqui nesse planeta e, ao fim, criou o homem e a mulher. Deus estabeleceu o casal no Jardim do Éden, fez o primeiro casamento e criou o ato sexual. Então, a história do sexo é a história de Deus criando o mundo, todas as coisas, criando um primeiro casal, homem e mulher, e dando-lhes a ordem: sede fecundos, cresçam, multipliquem-se. Isso mediante a atividade sexual. Então, vem das mãos de Deus o ato sexual. E é algo positivo, porque Deus ia criando tudo e Ele ia
ao final de cada dia dizendo, isso está bom. E quando ele criou o homem e a mulher, e o ato sexual, ele disse, agora sim, está muito bom. Então o sexo vem das mãos de Deus, vem como algo bom, positivo para o ser humano. É simples assim, ao ponto. Lembrando que essas questões são consideradas à luz da Bíblia, nos dirigimos especialmente a um público que acredita que a Bíblia tem autoridade para o começo, para o meio, para o fim das nossas decisões, tendo a palavra de Deus, tendo a Bíblia como algo sagrado. Então, nós nos voltamos para este texto para encontrar nelas respostas, parâmetros para a nossa vida cotidiana. Aos que não creem na Bíblia, aos que têm outras ideias a respeito da Bíblia, o nosso respeito, e consideramos essas diferenças e está tudo bem. Mas a nossa conversa aqui é a respeito da Bíblia, para os que creem na Bíblia e querem orientações a partir dela para a sua vida, e especialmente aqui na nossa conversa, nos dirigindo pelas questões da sexualidade, tá bom? Pastor Denis. Então, como pastor e teólogo, eu vou me pautar justamente por esse caminho. Nós cremos que a Bíblia é a autoridade suprema para os cristãos. E assim eu fiz o primeiro comentário, mas deixa eu embasar com os textos então, Darleide. Gênesis 1, 27 diz assim, criou Deus, pois o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E o verso 28 diz, Deus disse assim, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai e dominai sobre tudo, sobre todos os peixes, as aves, sobre todo animal que rasteja sobre a terra. E aí, no capítulo 2, verso 18, a criação continua. Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Eu vou fazer para ele uma auxiliadora que lhe seja igual, que lhe seja companheira. E o verso 24 do Gênesis capítulo 2 diz, por isso, deixa o homem pai e mãe e une-se à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. E aqui é especificamente o ato sexual entre cena, que é a chamada conjunção carnal, tornar-se uma só carne. Órgão sexual feminino, órgão sexual masculino, unem-se, dá-se então o ato sexual. Veio da mão de Deus, veio de um Pai amoroso que nos criou no princípio, para que vivêssemos esse relacionamento maravilhoso que é inclusive não só carnal, mas absolutamente espiritual. Eu não consigo entender uma separação de ato sexual sendo uma coisa só física, carnal, como se fôssemos animais. Nós não somos animais, nós somos uma terceira ordem de seres, nós somos seres espirituais. O ser humano, homem e mulher, são seres espirituais, assim, todo ato sexual é, sem sombra de dúvida, um ato espiritual. E há mais espiritualidade no sexo do que na ausência dele. As pessoas perdem sua espiritualidade quando não praticam o sexo sadio. Acredita nisso? O sexo nos dá uma vida espiritual abundante, porque foi criado por um Deus espiritual. Então, nós estamos na categoria de seres espirituais naturalmente, ou nós nos tornamos espirituais quando nós aceitamos a fé cristã? Como que eu entendo esse processo? Fomos criados por Deus como seres espirituais, né? Nós não somos do reino animal, nós somos de um outro reino. Nós somos do reino espiritual. Assim fomos criados por Deus. Óbvio, o pecado presente no mundo, e a Bíblia conta essa história, a história do homem é a história do pecado, e Deus tentando resgatar o homem a todo instante, o pecado entrou no mundo. Por conta de Adão, Eva, nossos primeiros pais, como nós chamamos, e isso desfigurou a imagem de Deus no ser humano. E junto com essa desfiguração, vieram conceitos inadequados sobre a sexualidade humana e até sobre a espiritualidade. Então, nós perdemos a espiritualidade quando nossos primeiros pais pecaram, Adão e Eva, mas Jesus veio para nos trazer isso de volta. O sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário nos capacita a nos reerguermos novamente, a voltarmos ao estado original, o plano de Deus, seres espirituais que viverão em harmonia uns com os outros, com a natureza e com o próprio Pai. Essa é a história da Bíblia. E é a história da sexualidade, inclusive, também. E sobre esse seu comentário de que há mais espiritualidade na atividade sexual do que na ausência dela, por que isso é importante ser compreendido? Mesmo o apóstolo Paulo, por exemplo, ele escreveu isso em 1 Coríntios, capítulo 7,
Eu digo aos solteiros, é melhor que vocês fiquem como estão. Eu sou solteiro, como ele disse, eu sou solteiro, fiquem como eu. Mas para vocês não viverem abrasados ou sufocados com uma paixão que não conseguem controlar, eu lhes dou um conselho: casem-se. Assim vocês vão poder viver um relacionamento pleno. Então, as pessoas que não têm uma vida sexual plena, abundante, elas enfrentam muitas tentações. E nessas tentações são passíveis de cair. E nessa queda que perdem sua espiritualidade. Como eu disse, vivendo uma sexualidade plena, são livres das paixões, das tentações e podem experimentar melhor a espiritualidade. Então vai na contramão do que muitas pessoas dizem, que o sexo atrapalha uma vida espiritual. Muito pelo contrário, Deus criou o sexo. É plano de Deus que o ser humano, homem e mulher, vivam essa experiência. Viver a experiência do sexo é fazer a vontade de Deus, é estar debaixo da vontade do Pai. A minha vida espiritual fica plena com isso. Agora, esse telespectador, quando ele diz assim, por que a Bíblia diz isto, né? E nós pensamos de modo diferente. É que em algum momento nós nos perdemos desta originalidade, desse princípio, nós nos perdemos. Então a confusão é criada por nós, né? Sem sombra de dúvida. Agora sim, a história do sexo, ela começa na Bíblia, mas ela segue na humanidade. A igreja foi estabelecida como igreja e houve um homem chamado Agostinho, que foi um grande teólogo da igreja. E Agostinho teve uma vida sexual muito desregrada, muito promíscua até. Promíscua até. Então, Agostinho, quando se converte, ele vai estabelecer que o sexo foi o maior problema da vida dele. Ele vai colocar isso dentro da sua teologia. E todos os teólogos que vieram na linha agostiniana vieram com o mesmo pensamento, que o sexo é mau, é pecado, é ruim. Há também uma conotação muito greco-romana da divisão do ser humano em dois pedaços. O ser humano é matéria, é carne. Isso é ruim. O ser humano também é espírito, é alma. Então, isso é bom. Essa dicotomia greco-romana foi colocada também na teologia de Agostinho e daqueles que vieram depois dele. Assim, tudo que se faz com o corpo, e o sexo é uma dessas coisas, é sujo e ruim. Tudo que se faz com o espírito e com a alma, isso é bom. Mas nós não temos isso na Bíblia. Deus criou um ser completo, uma alma vivente plena, para viver físico, mental e espiritualmente de modo saudável. A história do sexo vai por essa linha também. Houve um declínio na história. E agora, graças a Deus, estamos voltando a entender o sexo de modo bíblico como Deus pede. Aliás, sempre haverá um declínio quando nós nos distrairmos da palavra e seguirmos nossos caminhos criados por nós, né? Outro dia eu fiquei assim, um tanto chocada com a afirmação de um religioso de que a Bíblia estaria sujeita à sua igreja. A igreja veio primeiro, depois a Bíblia, e esta deva ser colocada sob a sugestão da igreja, sob a sujeição dos seus líderes. E aquilo, por mais que eu tivesse uma ideia de que era assim, mas eu nunca tinha ouvido um líder religioso, com todo respeito, um líder religioso católico. Eu não sabia que a Igreja Católica, por exemplo, ela trabalhava com essa ideia tão claramente. Olha, a igreja tem supremacia, inclusive sobre a Bíblia. E a preocupação que eu fui católica, os católicos queridos, um beijo, um abraço, está tudo certo. Mas eu não sabia que havia essa clara declaração de alguma coisa que é para chocar, porque se eu me perco da Bíblia, se eu me aparto da Bíblia, eu vou entrar na palavra humana invariavelmente. Porque se com ela nós humanos nos aproveitamos para dizer coisas que sejam favoráveis a nós e desprezemos aquilo que não nos favoreça, nós temos essa tendência. Imagina se eu me aproprio disso religiosamente como igreja e digo aos meus membros, olha, a Bíblia não é tão assim. Existem outras maneiras de nós lidarmos e, inclusive, ela não é a voz principal, ela não é a autoridade.
Isso choca. Então, amados, essa palavra, ela é para instruir, ela é para exortar, ela é para redaguir, ela é para nos trazer para o caminho, para o centro. Ela é a palavra de Deus e podem passar os céus e a terra, essa palavra não vai passar. A palavra de Deus diz que se alguém tirar um i, um j, um tio, o que quer que seja dessa expressão da palavra, da lei de Deus, lhe será tirada ou acrescentada a sua parte na eternidade, seja para salvação ou para a perdição. Então, tenhamos cuidado. Quando nós estamos chamando aqui para conversarmos com teólogos, para ouvirmos a respeito do que diz a Bíblia sobre sexualidade, por isso que eu disse anteriormente, é para os cristãos. Agora, os cristãos que vão considerar a Bíblia como autoridade e não como um livrinho para consulta qualquer. Entendeu? Então, é por isso. Pastor Morgan, a questão é a seguinte: há textos bíblicos que explicitam a intimidade conjugal e constrangem até algumas pessoas. E aí o texto bíblico que chama a atenção para o nosso telespectador que quer entender melhor: seja bendita a sua fonte, alegre-se com a esposa da sua juventude, gazela amorosa, corça graciosa, que os seios da sua esposa sempre o fartem de prazer e sempre o embriaguem os carinhos dela. Provérbios 5, versos 18 e 19. Esse texto abençoa a intimidade sexual, não é? Revela o prazer que existe nisso, mas isso constrange algumas pessoas. Justamente por conta dessa perda do significado do que é a sexualidade de fato ao longo do tempo. As pessoas ficaram constrangidas por acharem que o sexo é algo que é pecaminoso, mas se elas entenderem a Bíblia, a palavra de Deus, assim como ela deve ser entendida, elas verão que o sexo também é uma celebração erótica. É isso que nós temos nos livros de Provérbios, de Salmos e os Cânticos de Salomão, que é o livro de Cantares. Salomão escreveu de modo poético sobre a beleza do que é o ato sexual, a união de um homem e uma mulher que se amam. Essa união é como entrar, como ele mesmo escreveu, entrar em um jardim e colher os frutos desse jardim, juntos. Ele tem muitas palavras poéticas para dizer como é o amor erótico. São 3 na Bíblia as formas de amor. Há o amor que é o ágape, que é o amor princípio, o amor divino, o amor fundamento, o amor que tem a ver com compromisso, com lealdade. Há o amor que é o amor filéu, que é o amor de amizade, companheirismo, de fraternidade, um amor fraternal. E esse amor que você leu na passagem de Cantares, que Salomão descreveu, é o amor eros, é uma celebração erótica que tem a ver com paixão, tem a ver com fogo, tem a ver com querer profundo, tem a ver com sentimento mesmo, com brilho. A Bíblia é maravilhosa por causa disso, que não é aquele livro fechado, aquele livro sério. Não, ele também tem paixão erótica. E a vida sexual precisa, inclusive, ter isso. Não é só para procriação. Não é só para unir as carnes, não, é também para ser um desfrutar de alegria, um desfrutar de sentimento. Tem que haver paixão, tem que haver fogo, bem-querer. É lindo o ato sexual quando entendido à luz da Bíblia. A questão é que ainda temos muita dificuldade de compreensão e temos muito afastamento da própria leitura da Bíblia. Primeiro porque há muito descrédito ainda a este livro, que é insuperável no mundo inteiro por qualquer outra publicação, mas ainda há muito descrédito. É um livro antigo, é coisa de religioso, é coisa para gente bitolada, fechada, ignorante, quando é um dos livros mais ricos justamente pela experiência de ela ir nos fazendo ampliar a visão a respeito da vida como um todo. E quem diria que mais ou menos no centro da Bíblia, mais ou menos no centro dela, que está o livro de Cantares, é um livro dedicado à eroticidade. É um livro que começa assim: beija-me com os beijos da tua boca. Isso parece assim, não, tem coisa errada aí. Mas fica o convite para você estudar mais a Bíblia, com boa vontade, com o coração bem aberto, bem disposto a se debruçar sobre essa leitura e receber o que ela tem para você. E eu tenho certeza, você vai surpreender-se.
quem diria que um texto bíblico que vai falar de santidade, seu objetivo principal é falar da salvação, do amor de Deus, tem nela escrito: sacia-te com os seios da tua esposa. O que isso tem a ver? Tem tudo a ver com Deus ter feito homem e mulher integralmente, para serem felizes, para aproveitarem a vida dentro desse cercado do amor de Deus, né? Essas paredes que nos resguardam de cairmos em abismos de imoralidade. A Bíblia vai falar muito de imoralidade, não é, pastor? Talvez você possa perguntar por que o livro de Cantares está na Bíblia. Sabe, o livro de Cantares foi um livro inspirado por Deus, foi escrito por Salomão, o mesmo que escreveu o livro de Provérbios e Eclesiastes. O livro de Cantares é uma poesia dedicada à sua amada. Deus pretendia, ao conceder este livro, e este livro estar na Bíblia, Deus pretendia que nós, seres humanos, mesmo depois do contexto do pecado, tivéssemos a compreensão de que a sexualidade ela é positiva, porque Deus criou a sexualidade humana. E quando a sexualidade humana ela é expressada dentro do contexto do casamento, um casamento heterossexual, monogâmico, ele revela o ideal de Deus, e isso nós encontramos aqui no livro de Cantares. Salomão ele expressa o seu amor, o seu carinho pela sua amada. O livro de Cantares está dividido em 3 blocos. O primeiro bloco fala a respeito do noivado, desse período que antecede o casamento. O segundo bloco do livro de Cantares fala a respeito da procissão da noiva e do casamento. E o terceiro bloco do livro de Cantares fala da vida após o casamento. Aqui no livro de Cantares nós aprendemos a respeito do amor, que o amor ele não é apenas expressado em toque físico, mas também em palavras, em elogio. Então vemos o noivo elogiando a noiva elogiando o noivo, o marido elogiando a esposa elogiando o marido. Também vemos aqui a importância de que a intimidade sexual ela só deve acontecer após o casamento, onde há maturidade e responsabilidade. Vemos até uma referência a Deus aqui em Provérbios capítulo 5, versículo 1, confirmando a aliança, dando a bênção para aquela aliança matrimonial. Portanto, temos muitas coisas a aprender aqui com o livro de Cantares. O amor é uma dádiva de Deus. Deus deseja que nós sejamos felizes na intimidade sexual com o cônjuge. E aqui o livro de Cantares exalta o matrimônio no contexto monogâmico, heterossexual, expressando assim o ideal divino para a família humana. Então, fica esse convite aqui do Sem Tabus para as pessoas estudarem mais, buscarem mais neste livro clareza tão grande e nos afastarmos o quanto mais rapidamente daquele tempo em que o livro era algo guardado, escondido, às vezes até acorrentado para ninguém tirá-lo dali e estudá-lo, como foi feito com a Bíblia ao longo da história. Me parece que tem tudo a ver com a forma de pensar, com o modelo mental. Me parece que os orientais, e a Bíblia foi escrita por orientais, eles tinham uma conotação melhor do que a que os ocidentais têm em relação ao sexo. Mas é isso mesmo, que os orientais têm essa linguagem bíblica e poética e romantizada. Já nós aqui do Ocidente, nós somos muito moldados pelo pensamento greco-romano, essa dicotomia que eu já estabeleci naquele momento. E você disse bem, o livro de Cantares é um convite à sexualidade. E faria bem aos casais lerem esse livro juntos. E ao esposo declamar alguma coisa disso aqui para sua esposa e a esposa igualmente. Todo ele, capítulo por capítulo, é recheado de palavras bonitas e poéticas para descrever o que é um ato sexual pleno, agradável e que satisfaz a vontade de Deus. Por exemplo, Cantares capítulo 5, verso 1, eu já entrei no meu jardim, minha irmã, noiva minha, já colhi a minha mirra com a especiaria, colhi o meu favo com mel, bebi o meu vinho com leite. Todo o livro vem trazendo essa linguagem muito linda. Agora, tem muita dificuldade de entender ainda o que é sexo e o que não é. Nós estamos chamando de sexo muita coisa que não é sexo. Muita coisa. Por exemplo,
O que é sexo? Sexo é um homem e uma mulher maduros vivendo um relacionamento exclusivo e vitalício. Isso é sexo. Um homem e uma mulher maduros dentro do casamento. Qualquer coisa que não seja isso, não é sexo. Então, assim, um comportamento homossexual, homem, homem, mulher, mulher, não é sexo. Homem com animais, zoofilia, não é sexo. Homem com criança, pedofilia, ou mulher, não é sexo. Sabe? Homem com objeto, com coisas, ou mulher com objeto, com coisas, não é sexo. Homem ou mulher consigo mesmos, masturbação, não é sexo. Homem ou mulher solteiros, experimentando a sexualidade, também não é sexo. O que é isso? São deturpações, perversões da sexualidade. Mas sexualidade é um homem e uma mulher maduros, casados, desfrutando da sua intimidade. Fora disso, Darlede, não podemos chamar de sexo. Então, nossos jovens, crianças, já nascem nessa sociedade achando que qualquer coisa é sexo. Ou que tudo o que querem e podem fazer seja sexo. Não é assim. Eu vou dizer ainda mais uma vez. Sexo é um homem e uma mulher maduros, casados, com compromisso para a vida toda, vivendo a intimidade. Fora disso, são perversões da sexualidade. É por isso que tem muita mistura na cabeça das pessoas sobre o que seja a sexualidade. É verdade. Bom, quero sugerir para você, antes de continuarmos aqui a nossa conversa, uma revista muito especial, que eu tenho muito carinho em colocar à sua disposição e que a Novo Tempo trabalha com muita vontade de que você vá bem, sua família vá bem, que você tenha saúde. Nós estamos aqui falando de sexualidade, nós estamos falando de sexualidade a partir da Bíblia. Essa Bíblia também nos orienta, é da vontade de Deus que nós tenhamos saúde, plenamente saúde. Então, nós preparamos esse material para que você trabalhe melhor a sua saúde. E quando você tem uma saúde física melhor, quando você se alimenta melhor, dorme melhor, respira melhor, faz atividade física, tem o seu peso equilibrado, quando essas questões são atendidas, a sua mente fica melhor. E quando a sua mente fica melhor, trabalha melhor, faz melhores conexões, tem mais raciocínios acertados e assertivos para as demandas da sua vida, para resoluções de dificuldades da sua vida, do seu dia a dia, você também tem com isso uma vida espiritual melhor, mais clara, mais madura. E, obviamente, antes até você vai ter uma vida sexual mais saudável, você vai ter uma vida relacional mais saudável. Portanto, a tua vida vai ser atendida em todas as áreas a partir de modificações que você mesmo pode implementar a partir de agora, a partir de amanhã, a partir do momento em que você entende e decide, vou fazer algo novo por mim, pelo meu bem, pelo meu bem-estar, pelo meu desenvolvimento psíquico, emocional, físico, mental e vou colher os frutos disso. Então, você vai ter uma sexualidade muito mais adequada, muito melhor desenvolvida, muito mais serena, muito mais plena. Você vai ser mais feliz. Aproveite-se das ferramentas para que você as use a seu favor. Então, o que você faz? Vai ligar e pedir essa revista aqui, ó, revista Fique Leve. Essa revista que nós temos com muito carinho para você, ligando em horário comercial. Comercial é só o horário, você não vai pagar nada por isso, de verdade. E aí, com essa revista em mãos, você vai ter ali uma série de orientações, série de aulas, como nós dizemos, de estudos, como nós dizemos, para você trabalhar com muita vontade de ser feliz. E ainda tem certificado no final disso, tá bom? Tem certificado para você, no final, respondendo todos os questionários, mandar aqui pra gente os seus questionários respondidos, que vai junto com o curso, responde, e nós vamos certificar você de que concluiu esse estudo, tá? E certamente com isso você vai colher frutos de muitas alegrias. Fique Leve é o nome da revista que você vai ligar e pedir amanhã mesmo, não perde tempo.
Vamos lá, a nossa conversa continua com o pastor Denis Morgan. Ele é pastor e é teólogo, então nem tem como dissociar uma coisa da outra aqui, porque nós queremos ouvir a sua palavra pastoral, o que vem da Bíblia Sagrada, e é a seguinte questão agora. Qual é a forma correta do cristão, solteiro ou casado, lidar com sua sexualidade? Eu acho que perguntas assim, quando nos são feitas, elas vêm pensando em práticas. Por exemplo, no namoro, como é que acontece esse namoro? Como deva ser esse namoro? Pode ou não pode? Sempre as pessoas querem saber dos limites, né? Pode beijar? O que a Bíblia diz do beijo? O que a Bíblia diz do abraço, do ficar? Então, nos orienta nessa questão. A maneira de lidar, tanto casado como solteiro, é a forma bíblica. Eu já estabeleci ali, agora há pouco, o que é sexo. Sexo é dois seres maduros, homem e mulher, casados. Então, se eu sou solteiro, a atividade sexual não é para mim, biblicamente falando. Eu posso namorar sem sombra de dúvida? Não só posso, como devo. Porque é no namoro que eu vou conhecer essa pessoa, que eu vou aprender a amá-la e que eu vou estabelecer já o princípio da intimidade. Conhecer como ela pensa, o que ela valoriza, o que ela sonha para um casamento. O namoro é para isso. Agora, o namoro não é para você conhecer no sentido sexual. Isso deve ser reservado para o casamento. Sim, óbvio que quando você começa a namorar, a beijo e abraço, o contato físico faz o fogo acender. Então, você é um cristão, você é sincero diante de Deus, você vai fazer de tudo para levar esse namoro de maneira sagrada, para que você consiga entrar no casamento e ali você experimentar o que é o sexo pleno. Você deve orar muito a Deus, não é? Você deve dialogar com sua namorada, estabelecer princípios já no começo, estabelecer limites de como serão os toques, de como serão os abraços, como serão os beijos. Isso parece soar antiquado, não é? Mas se você quer se casar bem e lá no casamento desfrutar a sexualidade, é no namoro que você deve estabelecer já esses princípios e esses limites. O solteiro vai lidar conforme Deus pede para que ele lide. E o modo de lidar é como a Bíblia diz. Sexo é para os casados. Então estabeleça limites claros, ore a Deus, mas viva com alegria o seu namoro, o seu noivado, viva com alegria. Porque vivendo assim com alegria, namoro e noivado, você viverá também um casamento. Agora, se você ferir o princípio bíblico no namoro e no noivado, você já vai entrar no casamento com um ponto de coisas a resolver ou não resolvidos, com um ponto de tristeza por ter quebrado ali um princípio bíblico. Lógico que há perdão para isso, a gente vai falar disso já também, mas por que não começar bem, né? E o casado, mesma coisa, como o casado vai lidar com a sexualidade? Como a Bíblia pede para que ele lide, respeitando sua mulher, não é? Como um ser humano, tratando-a como um ser humano, não como um animal, não é? Tratando ela com carinho, entendendo que o sexo é uma união de físico, mental e espiritual. E o casado vai usar o principal órgão sexual da lei, que é a cabeça. O cérebro é o nosso órgão sexual mais importante. Verdade. Carinho, respeito, toque, sim, abraço, sim, mas o casamento não pode ser um espaço para fazermos o que a gente quer. Bom, eu era solteiro, não podia fazer sexo, a Bíblia não me dava essa liberdade, agora casei. Opa, casei, posso fazer o que quero. Não, um casal cristão não pode fazer o que quer só porque está casado. Ainda assim deve viver o sexo como a Bíblia pede para que ele viva. O sexo é uma atividade espiritual. Você não lida com um objeto na cama. Você lida com um ser espiritual, tanto o homem quanto a mulher. Então deve haver diálogo, respeito, carinho e muita paixão, sem sombra de dúvida. É assim que o casado deve lidar com o sexo. Quando nós lemos Salomão relatando todo o Cantares, tem muita paixão ali, né? Tem muita intensidade naquele relacionamento. Tem afastamento, tem proximidade, tem prazer, tem tristeza, ora chora, ora ri, ora eles fazem sexo, me parece que no meio da natureza. E então, assim, tem muita intensidade, né? O ambiente, tem a ver com o ambiente. Tem tudo a ver e é lindo mesmo.
Pastor, a Bíblia diz assim, o apóstolo Paulo escreveu exatamente assim: o marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher e, da mesma forma, a mulher para com o seu marido. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o corpo do seu próprio corpo, mas sim a sua mulher. Então, deixar de fazer sexo com o cônjuge pode ser considerado um pecado? É lindo esse texto, sobretudo no momento atual, onde o machismo tem sido colocado muito em voga. E o apóstolo Paulo é totalmente antimachismo com esse texto. Ele coloca homem e mulher em pé de igualdade aqui, não é? Nenhum dos dois deve privar um ao outro. O homem não priva a mulher, nem a mulher priva o homem. Olha que texto bonito. Esse texto tem um contexto. Aí eu já respondo a sua pergunta. O contexto é que Paulo está instruindo sua igreja sobre como se comportar na atividade sexual e na religião. Sabia que os rabinos podiam ficar até 30 dias fora de casa, sem o consentimento da mulher, para estudar a Torá? Se fosse para estudar a Torá, ele podia ficar fora 30 dias, sem que a mulher quisesse. Estou estudando a palavra de Deus. O apóstolo Paulo está atacando esse comportamento no texto. É mesmo? O contexto é esse. Você não deve privar sua mulher do sexo, porque você, quando casou, passou a pertencer a ela. Ela, quando casou, passou a pertencer a você. Então, respondo, é pecado sim, privar o cônjuge do ato sexual sem motivo, sem razão, por egoísmo é pecado. Por punição. Por punição, castigo, é pecado sim, porque Deus criou a atividade sexual para complementar o homem e a mulher. E quando eu sou casado e não vivo essa atividade, eu estou ferindo aquilo que Deus estabeleceu para o casamento no princípio. E é isso que o apóstolo Paulo está construindo aqui com a sua igreja. Se você vai realizar o ato sexual, tem que ser com mútuo consentimento. Um não deve obrigar o outro. Se você vai se abster do ato sexual, igualmente, tem que ser com mútuo consentimento. Tem que ser com diálogo para dar esse tempo, para as razões qualquer que sejam. Agora, alguns religiosos param a atividade sexual para viver um momento espiritual mais íntimo com Deus. Bom, nós já dissemos no princípio que o sexo é uma atividade altamente espiritual. Sexo combina com vida espiritual, combina com religiosidade. O contrário disso é que não combina. E foi o motivo da nossa conversa lá no comecinho do programa, e muito bem lembrado. Por falar no que dissemos anteriormente, quero lembrar a você que todos os nossos programas estão disponíveis no nosso canal no YouTube. Você pode recorrer a eles para variadas questões, para os que estão solteiros, para os que estão próximos de um casamento, para os que estão recém-casados, para os que estão com dificuldades na atividade sexual dentro do casamento, como resolver alguns conflitos entre o casal nessa área da sexualidade. Nós temos várias orientações, vários profissionais que vieram e sempre vêm aqui ao programa nos fazer pensar a respeito de caminhos diferentes, maneiras diferentes para nós chegarmos ao objetivo comum, que é o bem-estar da relação, o bem-estar do casal, para o desenvolvimento da família e para que, de fato, nós tenhamos a compreensão de qual é o nosso papel, de qual é o papel do outro, de como interagirmos para termos uma vida mais satisfatória, tá? No nosso canal, você encontra lá no YouTube, Sem Tabus, e essa oportunidade é bem interessante. Os nossos programas são bem terapêuticos, aproveita. Pastor Denis, sabe-se ainda que tem pessoas fora da casinha que usam textos como estes para oprimir o outro, em vez de entender a liberdade que há nessa vida conjugal compartilhada, a beleza que existe, o bem-estar que isso produz. Já recebemos aqui e-mails de mulheres contando, olha, o meu marido diz que eu não posso me negar a ele,
porque olha o que está escrito e usa a Bíblia contra, mas perde toda a visão do contexto de que aí há uma igualdade. Por que essa mulher está se negando a fazer sexo também? O que ele está pedindo que ela está se negando? O que está acontecendo? Porque a nossa pergunta, inicialmente, ela tem a ver com eu simplesmente, deliberadamente, decido, porque estou chateada, com raiva, por isso, por aquela outra questão, eu simplesmente não vou fazer sexo e vá dormir na sala, ou fica você aí que eu vou para outro quarto. Então, a nossa pergunta inicialmente tem a ver com isso, mas consideramos que existam situações em que realmente há uma dificuldade de uma convivência sexual por causa do egoísmo do outro, que não enxerga a existência desse outro como algo que deva ser validado, e vê como objeto sexual, por exemplo. Né? Abusos acontecem mesmo entre os casais cristãos, que não são tão cristãos assim, né? Perderam de vista a palavra de Deus. Mas outra questão, como entender esse não ter autoridade sobre o próprio corpo? Tem que estar sempre disponível, agora é o gancho, né? Quando o outro quiser para fazer qualquer coisa, o que a Bíblia me diz a respeito disso? O próprio texto, ele fala por si só. E a frase que eu mais gosto aqui nesse texto, 1 Coríntios capítulo 7, é mútuo consentimento, comum acordo, diálogo, conversa. O ato sexual é precedido por diálogo, é precedido por afeto, por carinho, por contato. Não é um ato mecânico, não é coisa com coisa, é cérebro com cérebro. Tem que ter isso. Então, alguns homens, comportamento muito duro, porque receberam de seus pais, tratam a mulher como um objeto. Lógico, a mulher não quer ser tratada assim. Claro. Ela vai se fechar realmente para o ato sexual. Tem que haver diálogo, tem que haver comum acordo. E aí você pergunta, ele quer fazer qualquer coisa comigo. Qualquer coisa não é sexo. Sexo é aquilo que Deus estabeleceu. Sexo é aquilo que está limitado à funcionalidade dos órgãos. Deus fez os órgãos sexuais, pênis e vagina. Você usa o pé para andar, não é? Usa o olho para ver. Por que você quer usar o pênis para fazer outra coisa que não seja a funcionalidade dele estabelecida por Deus? O ouvido você usa para ouvir, não é? A mão para tocar. Mas alguém quer usar o órgão genital para fazer outras coisas que não é a funcionalidade deles. Isso gera conflito. Tem que ter mútuo consentimento. Brincadeiras sexuais, paixão, fantasia, carinho, calor, tem que haver, sem sombra de dúvida, mas tem que haver limite. É por falta de limite que algumas mulheres se fecham ou que alguns homens perdem também o interesse, o apetite sexual. É por conta disso. Mútuo consentimento, tem que conversar, tem que dialogar. Se não acontece esse diálogo, não há essa interação, então alguma coisa está em falta nesse relacionamento. Porque se não há intimidade na palavra, de dizer e se essa palavra ser acolhida pelo outro, de haver entendimento e harmonia, então essa relação sexual já está por si só fadada a ser má, a ser ruim. Para ambos, apesar de que um pode sair satisfeito, porque tem alguém que vai fazer sexo e depois vira para o lado, não quer nem saber o que o outro sentiu, o que deixou de sentir, se está satisfeito ou não. Isso acontece. E justamente o princípio da fé cristã, chamado princípio amor, deva ser posto em primeiro, antes do orgasmo, antes das carícias, antes de qualquer coisa. Antes mesmo até do casamento, porque casar sem pecado, não, casar sem amor é pecado. Né? Então, se esse casamento, se essa relação está destituída de amor, para considerar a necessidade do outro, para saber que a mulher está doente, para saber que o marido também está doente, ele não está conseguindo corresponder sexualmente, e que essa mulher deva cobrar zero dele, porque nesse momento ele não está em condição. Essa relação que deve ser precedida de amor, deva compreender o estado da outra pessoa.
Por que ela não está disponível para fazer sexo? O que aconteceu? O que eu te fiz? Fui eu que te traí? Você está magoado, magoada? Você me perdoa? E aí você vai cair em si e ver que a necessidade do outro é de ser ao menos respeitada e ouvir um pedido de perdão, mas você quer derrubar a mulher na cama e fazer sexo com ela. Então ela é tua esposa, ele é teu marido, ele não é um garoto de programa que você vai pagar. Ela não é uma garota de programa que você vai pagar. Aí pagar como? Uma moeda que vou te contar. Não, eu dou para ela casa, comida, né, e um dinheiro para alguém lavar roupa. O que ela quer mais? No mínimo que eu quero é sexo. Isso não é linguagem de cristão, não é linguagem de quem ama. Então, antes de orgasmo, antes de atividade sexual em si, antes de qualquer coisa, amor, compaixão, misericórdia, bondade. Porque se um dia nesse casamento não tiver sexo, tem uma mãozinha na mão do outro, tem um carinho na nuca, tem um beijo, tem um abraço. Não tem ereção? Estamos juntos. Não tem libido? Estamos juntos. Está com depressão, ela tomando remédio, não tem libido. Tem misericórdia dela. Ela chegou na fase da menopausa, ajuda a moça. E você também se ajuda para que a gente realmente consiga experimentar isso que é cristianismo em todas as áreas da vida, inclusive nessa área onde não tem ninguém vendo, além de nós ali dentro das quatro paredes. Mas Deus se importa e é para o nosso bem, não é para condenar, mas para salvar. O nosso principal órgão sexual não é a vagina, não é o clitóris, não é o pênis. O nosso principal órgão sexual, o órgão de prazer, é o nosso cérebro. Sim, porque por ele passam todas as informações e todas as nossas sensações. Tudo que a gente sente vai passar pelo cérebro, seja dor, seja medo, angústia e até mesmo prazer. É ele que codifica as sensações que nós recebemos do mundo externo. Por isso que, apesar da gente ter órgãos sexuais para prazer, nós podemos sentir prazer das mais variadas formas possíveis e imagináveis. Então, nós temos, por exemplo, alguns paraplégicos. Alguns paraplégicos não conseguem ter ereção, mas eles conseguem sentir prazer e até orgasmo através de estímulos de orelha, de dedão ou de outras partes do corpo para onde eles imaginam e transferem a sensação de prazer. Então, o prazer ele está no subjetivo, está no fato de você estar aberto àquela sensação e como você codifica aquela sensação. O prazer ele pode estar num toque, ele pode estar numa palavra, ele pode estar numa carícia, ele pode estar aonde a gente desejar colocar ele. Um texto bíblico diz assim, o casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Este é um dos textos, como outros, que nos fala muito a respeito de imoralidade na Bíblia. Tem outro texto que é assim, não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Então aqui no meio tem devassidão, tem imoralidade outra vez. E aí nós vemos que em várias cartas dos apóstolos, do apóstolo Paulo, ele fala muito de imoralidade, parece que havia uma preocupação muito grande com a imoralidade daqueles dias. É isso mesmo, havia muita imoralidade, essa palavra é válida para os dias de hoje, se olharmos e entendermos que estamos num contexto de imoralidade também. Havia sim, o apóstolo Paulo, Pedro e os demais, eles estavam inseridos num contexto de pregação entre os gregos, entre os romanos, na maioria das vezes, pessoas com a mentalidade moldada pela idolatria, pela adoração a ídolos, Zeus, Apolo, Afrodite. Homens e mulheres adoravam Afrodite, a deusa do sexo, adoravam Eros, o deus da sexualidade greco-romana. E o próprio ato de culto a essas divindades era em si um ato sexual. E o apóstolo Paulo está pregando e essas pessoas estão se convertendo, estão vindo para o cristianismo, mas trazendo consigo essa mentalidade de ato misturado, de sexo misturado com idolatria. E o ato sexual na idolatria tem muito a ver com orgia, tem muito a ver com prostituição, tem muito a ver com ninguém é de ninguém, todo mundo é de todo mundo. Era assim o culto idólatra sexual naquela sociedade greco-romana.
essas pessoas estão se convertendo. Por isso que nos parece que o apóstolo Paulo e outros batem forte, porque ele está educando um povo, ele está construindo uma igreja, ele está formando uma mentalidade bíblica em quem é pagão, em quem está vindo agora para começar uma nova vida. É assim mesmo, ele bate forte mesmo porque ele está construindo um povo, reeducando um povo. E serve para nós nos nossos dias. A nossa sociedade também é essa sociedade líquida. Cada um faz o que quer. Meu corpo, minhas regras, né? Cada um tem a sua verdade pessoal, cada um tem seus próprios desejos, e aí eles pisam o que a palavra de Deus pede para que nós façamos. O ato sexual deve ser vivido de modo bíblico, como nós temos construído aqui. Então, E a imoralidade sexual, ela interfere diretamente na nossa qualidade de vida espiritual. Porque você é uma perversão do eu, inclusive. Nenhuma pessoa que vive uma vida sexual imoral, pervertida, vive feliz lá no seu íntimo, no seu interior. Porque ele não foi programado para isso. Ele não foi criado para isso. É um homem e uma mulher para viver isso, maduros dentro do casamento. Fora disso, a pessoa faz, mas ela não se sente bem. Então, por isso que a Bíblia condena o adultério, ele condena a prostituição, condena essas práticas sexuais pesadas, agressivas, violentas, tornando a pessoa um objeto, uma coisa. A Bíblia ela condena essas práticas todas porque nós somos criados por um Deus amoroso. Nós somos gente, nós somos carne e osso, nós somos espirituais. E o sexo é isso. Então não trato o outro como um objeto, como uma coisa. Bom, eu sou casado com você, mas não me sinto bem mais com você. Pego uma outra, pego um outro, e eu vou trocando de parceiros, assim como se eles fossem um objeto que eu compro em algum lugar. A Bíblia é contra isso, porque a Bíblia mostra que fomos criados de modo belíssimo, maravilhoso. Não é? Temos um recadinho nessa direção para você. A quem muito foi dado, muito lhe será cobrado. Nem todos os que professam guardar os mandamentos de Deus mantêm seu corpo em santificação e honra. A mais solene mensagem já entregue a mortais foi confiada a este povo, e eles poderão exercer uma poderosa influência caso sejam por ela santificados. Eles professam estar em pé sobre a elevada plataforma da verdade eterna, guardando todos os mandamentos de Deus. Por isso, se condescenderem com o pecado, se cometerem fornicação e adultério, seu crime é de magnitude 10 vezes maior do que o das classes que mencionei, que não reconhecem a lei de Deus como obrigatória. Muito obrigada, pastor, por ter vindo aqui. E tem uma palavra final? Sim, se alguém, porventura, tenha errado no comportamento sexual, na conduta sexual, há perdão. Romanos capítulo 5, verso 1 da lei diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Justificação é perdão. Perdoados, temos paz. Somos libertos da culpa. Há perdão em Cristo. Obrigada. Que ninguém saia daqui culpado, que ninguém vá dormir sentindo culpa. Temos a graça de Deus por nós. Pense nisso, receba, vive uma vida correta diante do Senhor e Ele te ajuda e te abençoa. Beijo e até semana que vem.